Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Hoje falaremos sobre o piloto italiano Luigi Musso. Luigi Musso nasceu em Roma, de uma abastada família. O pai, Giuseppe Domenico Musso, era um rico homem de negócios e empreendedor diplomata com interesses na China. Luigi era o mais novo de 5 filhos, 2 rapazes, Luciano e Giuseppe, e 2 moças, Helena e Matilde. A sua infância foi passada no meio de luxos, com camareiros e criados para o servir. Cresceu numa vila maravilhosa, perto da Via Veneto, mas nem tudo foram rosas. Aos 16 anos, o seu pai, referência de vida e o verdadeiro mentor da sua personalidade, incutindo-lhe valores como o sacrifício, a importância do dinheiro e, ainda mais, do trabalho, morreu, deixando-o órfão na fase mais complicada da adolescência. Isso moldou-lhe o caráter. Combativo e de caráter fechado, educado no colégio de jesuítas de Mondragone, Luigino foi um ávido desportista, desde o hipismo, ao tiro aos pratos, sem esquecer a esgrima, tudo de esportes de elite, tudo ele praticou com competência mas, principalmente, com garra e espírito de luta. Herdeiro de uma colossal fortuna, culto acima da média e gentleman, Luigi Musso nunca teve que trabalhar para viver. Alto, magro, sempre elegantíssimo, com ar de lunático e algo vicioso, de cigarrilha permanentemente acesa, parecia talhado para uma perfeita Dolce Vita e, nunca, para piloto de automóveis. Mas era essa a sua verdadeira paixão. Talvez por influência dos seus irmãos, Luciano chegou a vencer a rampa do Monte Pellegrino, com uma Ferrari. Em 1950 Giuseppe conseguiu algum sucesso com Stanley e Alfa Romeo. Luigino, depressa decidiu ser isso que queria do futuro. Nessa altura, Mimo Dei abriu a sua oficina bem no centro de Roma, depressa se tornando ponto de encontro dos jovens entusiastas dos automóveis da altura. O seu primeiro carro foi um Fiat Topolino, adquirido em 1945. Ainda ele não tinha carta de condução, porque, simplesmente, os seus irmãos não o deixavam conduzir os seus próprios carros. Mas, já com o sangue a ferver de emoção pelas provas de automóvel, tornou-se quase um maníaco perfeccionista. Antes de se estrear nas pistas, conheceu-as todas, elaborou as trajetórias das suas curvas, procurou perceber as leis elementares da física. Foi um teórico, antes de começar a praticar. Sabia que, nessa altura, ser piloto de automóveis era um risco mortal, e ele queria sê-lo, mas sem correr grandes riscos. Em 1950, estreou-se em finas corridas num Giro de Itália que terminou de forma memorável, ao volante de um minúsculo Gianni, Fiat de 750 cilindradas, fez os possíveis e impossíveis para fazer boa figura, o que conseguiu, quando a sua prova terminou contra uma estátua do herói nacional, Giuseppe Garibaldi. No ano seguinte, 1951, Musso terminou em segundo lugar na Copa Ascoli, prova realizada no circuito delle Caldai. Talvez tenham sido estes resultados a convencer um dos seus irmãos a emprestar-lhe um Stanley, com o qual, em 1952, depressa ofuscou as proezas dos primogênitos. Em 1953, impressionado com a perícia de Luigino, com o apoio de Mimo Dei, participou na Smile Milha, com o Maserati A6 GCS, com Donatelli como copiloto. Surpreendentemente, no final do primeiro dia era o líder da classe, com 8 minutos de vantagem, a passagem por Roma, sobre Mantovani, em outro A6 GCS. Infelizmente, o sonho desfez-se quando se despistou, após Florença, mas a sua extraordinária performance impressionou os responsáveis pela oficina Maserati, que não hesitaram em lhe dar um carro de fábrica. Correndo com Sérgio Mantovani e Emílio Giletti como colegas de equipe, Luigino voou de vitória em vitória, Cronoscalata Vermicino, Rocca di Papa, Circuito de Avellino, Copa Perugina e Giro da Umbria. Musso foi ainda segundo em Reggio di Calabria e Caserta terceiro em Siracusa e na Rampa Bolonha, Raticosa. No final da temporada, exibiu com orgulho o troféu de campeão nacional de esporte, na categoria de 2 litros. Mas, nessa altura, já tinha feito a sua estreia na Fórmula 1. Luigi Musso foi um piloto italiano de Fórmula 1. Antes de mais nada, Luigi Musso é um ex-piloto de automóveis italiano que atuou na Fórmula 1, sendo uma das estrelas da equipe da Ferrari. Sua estreia aconteceu no ano de 1953, no Grande Prêmio da Itália, pela Maserati. Na ocasião, ele terminou na 7ª colocação.
Disputou 9 corridas pela Maserati entre os anos de 1953 a 1955, tendo como melhores resultados um segundo lugar na Espanha em 1954 e um terceiro lugar na Holanda em 1955. Após 3 temporadas de destaque com 2 pódios, foi para a Ferrari, a melhor equipe da época. O italiano começou sua carreira como piloto de carros esportivos. Em 1954, venceu a Copa Acerbo e uma corrida de Fórmula 1 não oficial. No Grande Prêmio da Holanda de 1955, Musso ficou em terceiro. No final da temporada de 1955, mudou-se para a Ferrari. Por lá, compartilhou a vitória no Grande Prêmio da Argentina de 1956 com Juan Manuel Fangio, mas sua temporada foi interrompida após um acidente em uma corrida de carros esportivos, em Nürburgring. Luigi triunfou em uma Ferrari 290mm na corrida de carros esportivos da cidade de Buenos Aires, em 20 de janeiro de 1957. Foi o terceiro piloto do carro. Stirling Moss terminou em segundo, em um Maserati 300S leve. Moss fez um último esforço para sua equipe no final, mas não conseguiu. Uma segunda Ferrari 290mm, dirigida por Eugênio Castellotti, ficou em terceiro. No mesmo ano, Musso ganhou o Grand Prix de La Marne. Mais tarde naquela temporada, o italiano dividiu uma Ferrari 412Mi de Fórmula 1 modificada de 4 litros com Phil Hill e Mike Hawthorne, na segunda corrida de Dois Mundos, no oval inclinado de Monza. Os competidores terminaram em terceiro lugar geral, usando um carro que deu lugar aos veículos de corrida oval americanos construídos para esse fim. A morte de Musso. No auge de sua carreira pela Ferrari, veio a falecer em uma grave batida no circuito de Reims, na França, pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1958, quando a sua Ferrari 500 bateu gravemente em um pilar, fazendo com que o seu carro ricocheteasse de modo tão violento que fez com que a cabine não resistisse, sendo rachada violentamente e lançando o piloto a quase 100 metros. Chegou a ser levado para um hospital local. Naquela época não havia hospitais na pista, não resistindo aos graves ferimentos que foram ocasionados pela sua grave queda, sendo declarado morto 20 minutos depois de ter chegado ao hospital, provavelmente por traumatismo craniano. Após a confirmação da morte de Musso, o pentacampeão mundial Juan Manuel Fangio encerrou sua carreira. Curiosidades de Luigi Musso. Durante sua carreira na F1, Luigi Musso, que durou entre as temporadas de 1953 a 1958, pilotou pela Ferrari e Maserati. Foram 25 grandes prêmios disputados com 24 largadas, 7 pódios, uma volta mais rápida e a vitória no Grande Prêmio da Argentina de 1956 foi a única na carreira. O Grande Prêmio da França de 1958, vencido pelo inglês Mike Hawthorne, então piloto Ferrari, foi o último Grande Prêmio que Musso disputou. Muito bem, amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo. Até a próxima.